Olá, lojista, seja bem-vindo a mais um podcast CDL+, aqui da CDL Campus. Hoje ao meu lado nosso presidente, Edivar Júnior, e a gente tem um convidado aqui, cara, muito especial, que a gente estava esperando há bastante tempo. Eu vim para aprender hoje, até nem vim para perguntar nada não, tá? Eu vim para aprender. Mas faz o favor de perguntar, que a gente só aprende perguntando. Nosso amigo Alander Duarte, seja bem-vindo, empresário, comunicador, professor. Apesar de não estar mais na academia, mas essa veia não deixa de existir, né, meu amigo? O educador não vai embora. Obrigado, Arthur. Obrigado, Edivar. É um prazer atender vocês. Eu acho que o lado didático é fundamental. Acho que todo mundo ainda tem necessidade de aprender. Que queira no presencial, no digital. Eu acho que tudo quando a gente parte para o lado didático, que você vai dar uma orientação, acho que aquilo ele entra bem, né? A gente não consegue abandonar. A academia sai da gente, mas a gente fica com essa missão de educar. O olhar não muda, né? Não muda. Então, o olhar para... Inclusive para o assunto que a gente vai falar aqui um pouco hoje, né? Que... Conseguiu levantar a bola que o Arthur precisava. Exatamente. E eu gostei quando a gente estava conversando, você falou que você não é professor de oratória. É de comunicação. Isso. Né? E no mundo hoje que a comunicação está tão veloz e muita gente não quer nem ouvir, a verdade é essa, né? Como é que surgiu para você, em você, nessa vontade de falar sobre comunicação, de estudar isso e poder passar isso para frente? Fala Criatura surge na pandemia, mas o Alander comunicador surge naqueles instantes da quinta, sexta série, quando o professor está dando uma excelente aula e você fica ali, faço a pergunta ou não faço? Ou deixa ele falar. Aquele momento, Edivar, é uma seleção natural. Os que se despertarem, levantarem a mão e se sentirem confortáveis em ouvir a própria voz. Professor, não entendi. Professor, eu gostaria de saber... Inversamente proporcional àquele que fica assim, não vou perguntar não, melhor não. Você já está carregando dentro de si algumas travas que você vai levar para o resto da vida. Porque quando forem compor os grupos, ele vai dizer assim, eu faço o trabalho, você apresenta. Eu sempre apresentei. Então, eu também sempre apresentei. Então o comunicador, o comunicador é inato. Então por isso que sua camisa fala, destrava e fala, criatura. Fala, criatura. Então é isso, você trabalha muito o destravar da pessoa. Essa que é a parte que a gente diz que não é oratória pela oratória. É a oratória pela comunicação, porque como nós falávamos aqui um pouquinho na prévia, quando você diz sim, querendo dizer não, quando você dá um desconto maior do que o permitido, sendo que isso vai infringir a sua margem de lucro. Quando você faz o que você não queria, você não falhou na oratória. Você perdeu para a comunicação. Você perdeu para o posicionamento. Você perdeu para aquele menino que optou por se calar a primeira vez lá na quinta, sexta série no primário. Construir no outro uma educação pró-comunicação, rumo à comunicação, é mais do que as técnicas de oratória que hoje você pode ter de graça na internet. Fala Criatura, Edivar, vem no momento da pandemia enquanto produto acabado, metodologia. Eu, como jornalista, tirei do curso de comunicação 3 períodos do curso de telejornalismo. E ao ver as minhas filhas tendo aula com professoras que eu sabia que no presencial eram maravilhosas no quadro, mas sofrendo naquele primeiro ano de pandemia, tendo que vir para o digital, onde que fica a câmera e aquela aula assim. Eu falei assim, puxa vida, essa pessoa é tão boa na sala de aula, e o digital já se solidificando. Eu falei assim, vou ajudar. Surge o propósito. Vou gravar um curso. E é o primeiro lançamento do Fala Criatura, um curso gravado ensinando esses professores a melhorarem essa entrega. Por isso que eu nunca fui... Desde sempre, Fala Criatura tinha um propósito de entrega. E aí foi surgindo líderes, vendedores, supervisor de venda. Porque paralelo à pandemia, por exemplo, a Rio Marketing não parou. Então, o empresário continuou trabalhando, abençoado, porque foi um segmento que não fechou. O varejo, supermercadista, distribuidores, atacadistas, representantes, a turma do comércio não parou.
a Rio Market não fechou. Então aí começa a minha jornada dupla. Dupla e apaixonante. Porque ver essas mulheres em 4, 5 encontros transformadas, já adequando a linguagem. Destravadas. E o Destrava, Arthur, surge o primeiro cliente do presencial, um transportador da cidade, conhecido de todos. Já tinha quanto tempo de pandemia? Já. Após pandemia, isso aí. Não pode falar nome, né? Mas já tinha quanto pós-pandemia? Eu não tinha, Edival, nome para o produto. E ele, Alander, eu sou um empresário da cidade, como você pode ver, transportador, tenho uma excelente transportadora. E eu vejo você falando de forma muito eloquente sobre comunicação. Eu queria te contratar para você me ajudar em um momento da minha negociação. Eu não consigo entregar o preço. Eu sei levantar, eu sei falar do meu produto, eu já estou no mercado já há alguns anos, mas eu não consigo dar o preço. Ele arremessava, mas não fazia cesta. Não fazia cesta. É óbvio, gente, eu não sou psicólogo, Arthur, mas olha como os assuntos voltados para a comunicação estão no arcabouço da psicologia. 45 anos, e ele me conta uma história. É que quando eu tinha 8 anos, eu queria Marta Rocha, aqui chama sonho, um pão de doce, com recheio de creme. Tem. Eu até comentei, vou contar a história depois do passado, realmente essa história. Ele queria um pão desses recheados na padaria, e ele criança, 8 anos, obviamente de frente ali, né? Olha o marketing dos anos 80 aí. Ele merenda, que de chamava, frente ali para merenda. A mãe não queria dar, obviamente pelos motivos que mãe nega sempre doce para o filho, e a avó, querendo ajudar a criança... Vó sendo avó. Quanto que é? Perguntando para a mãe, achando que a mãe estava negando porque não tinha dinheiro para comprar. Então, quanto que é? E ele, ao observar aquela avó, ele falou, pô, eu vou pegar carona na minha avó, porque eu quero entender que ela está ajudando minha mãe, e vou perguntar para minha mãe também. Ô mãe, quanto que custa? E ele recebe um sonoro cala sua boca. E ele me diz, Alander, cala sua boca esse, que até hoje, quando alguém me pergunta quanto custa, eu calo a minha boca. Empresário, 45 anos. Eu falei assim, olha o que está na minha mão agora. Olha o neurocomportamento. O que está na minha mão agora. Percebe a confecção e o processo de transformação do tal produto? Eu falo assim, isso não é oratória. Isso não é trava-língua, isso não é medo de falar em público, isso é... Ele falha no que eu estou dizendo, na premissa. Treinei ele. Disse para ele as palavras que ele tinha que dizer. E fui na visita. E na visita eu fiquei sentado, como aqui a produção está, e ele negociando. E chega o momento que ele dá, depois de falar tudo que ele precisava, ele... Tinha que falar o preço. E de longe eu via, eu falei assim, travou. E eu ficava na torcida. Fala. Empurrando. Fala! Criatura. Fala, criatura! E não é que ele fala. E eu venho embora dessa visita, assim, consumido por esse nome, por essa marca, que depois virou produto e virou tag, e hoje Fala Criatura. É essa mentoria de comunicação que ajuda na oratória, mas ultrapassa isso, porque no presencial eu tenho percebido testemunhos de líderes que trouxeram as diversas travas e a comunicação se impôs. Como, por exemplo, esses que não conhecem o que você viu a gente trazer como diferencial, como genuíno. Na mentoria de Fala Criatura, itens como vogalização, encontros consonantais, pausabilidade e modulação entre arquétipos. Vou deixar o Edival falar, porque eu tenho aqui 4 itens para a gente sair eu só daqui. estou preocupado assim. Não, eu estou achando ótima essa dica que ele está falando, que a gente acontece isso no comércio diariamente. Esse medo até de falar o preço do produto. Eu trabalho com um produto realmente de uma régua mais alta. E às vezes o próprio vendedor fala assim, mas eu fico meio tímido de falar o preço. Não estou falando, eu falei, mas fique tranquilo, porque o cliente desse produto, o cliente que vai comprar um carro, ele já sabe qual é o preço do carro. Ele já tem noção. Hoje mais do que nunca, ele tem a pesquisa no digital, né? Então ele está bem alimentado de informação.
Não fique com medo. Mas eu falando, quando você falou essa criatura que você mandou falar, ela já falou com a autoridade da primeira vez ou ela ainda parecia que falando para dentro? Imediatamente, e parece que tem uma mágica nisso, né? Obviamente que, Edivar, agora fazendo confissões, isso me leva à terapia. Eu fui para terapia. Eu era um desses caras zen que dizia que nunca ia... E a terapia traz essa formalidade para os processos de comunicação, porque a cura através da psicanálise só se dá quando você fala a memória que estava escondida. E aí eu falei, já entendi. Esse rapaz está me dizendo que foi uma criança e quando ele traz a memória, eu só ajudei com que ele destravasse e falasse. O apelido criatura é algo que a gente já falava. Então a concepção da palavra, a premissa da palavra, a execução do verbo é a ferramenta destravadora para essa comunicação eficaz ou eficiente, só que aí dentro dos nichos específicos, como que o Diva está falando. Pô, meu produto tem um ticket diferente. Ainda contando a minha história vindo para cá, em 2010, o que um capixaba típico sabia de Campos? A gente passava, indo para o Rio, eu tinha Campos como uma cidade simpática, porque toda vez que eu queria McDonald's, papai parava para ir no McDonald's. Então, a minha infância, a lembrança que eu tinha da cidade era simpática. Para quem jogava peão, havia uma manobra que se chamava manobra campista. Vou dar uma campista. Então, por obra do destino, vontade de Deus, acaso, cada um na sua crença vai... sempre houve uma simpatia auditiva comigo em relação a Campos e a cidade. Referências afetivas, de paladar, do umbigo, joga o peão, isso é muito bom. Essas referências são, acho que, poucos exploradas. Agora, 2010, tudo que já se estabelecia de ruim, de fama das cidades, também já se falava, olha, campista nem de graça nem à vista. Falando, o que você vai fazer em Campos? Amigos que faziam medicina ou odontologia falavam assim, mas Campos, você vai morar em Campos? Ninguém mora em Campos. A gente vai em Campos, estuda e volta. Aí eu falei, bom, eu vou morar em Campos. E a Rio Market era a minha primeiro passo solo dentro do empreendedorismo. Eu falei, sozinho, em outra cidade, ainda casado com a mãe das minhas filhas, Janaína grávida, de Lara, minha caçula. Numa das idas e vindas, eu chego num hotel e todo mundo fala mal da cidade. E eu não admitia aquilo, porque o capixaba, quando vai para o eixo Rio-São Paulo, ele também sabe que ele é um desses desconhecidos. Ele é um forasteiro. Você é capixaba, Espírito Santo. Então eu entendia muito bem do que se tratava essa baixa autoestima de você dizer sou do Espírito Santo num lugar onde todo mundo era carioca ou paulista. E eu vou dizer, 13 anos depois, eu não permito, não deixo, porque não fui mal recebido. A cidade me acolheu. Aí você vai dizer, que isso, Alan, você é louco, tem pessoas muito ruins, a cidade é muito ruim, aqui não tem nada. Os meus vizinhos, os meus parceiros comerciais, os meus sócios, os meus mentorados, eu não posso falar mal da cidade de Campos. E isso gera... eu saio em defesa da cidade. Óbvio, a minha mãe mora lá, meu pai mora lá, eu vou muito, quase fim de semana sim, fim de semana não. Eu sou abordado por campistas que saíram daqui e hoje estão em Vitória. Cara, eu não consigo saber o que você ainda faz lá, volta para cá. Eu falo assim, cara, a cidade me acolheu, dentro da régua da felicidade. Eu não sei que ausência ou que falta é essa que você tinha, que isso não foi preenchido, mas o Alander, que foi nos primeiros, os períodos de adaptação, 5 anos, fui visitado por gerente de banco que me acolheram, os meus vizinhos, excelentes vizinhos, a escola que minha filha estudou, ela foi muito bem recebida. De vez em quando eu ouço assim, claro, as pessoas te paparicavam porque você era alguém de fora. Eu falei, cara, mas eu era de Vitória.
Aqui do lado. Eu era 250 quilômetros, 300 quilômetros. E isso, Edivar, faz com que, dentro dessa missão, a Rio Market é do ramo varejista. Eu precisava fazer uma equipe de vendedores, assistentes comerciais, auxiliares de logística, turma de chão de fábrica, galpão. E logo foi perceptível que, assim como lá no Espírito Santo, quem era aqui do Sul, Cachoeiro, ou quem era lá do Norte do Espírito Santo, Linhares, Colatina, é essa baixa estima de quem não ficou na capital. Eu falei assim, lógico, então a matéria-prima que está na minha mão possivelmente são daqueles que não foram embora da cidade. Então, ir embora, o êxodo, é um valor. Mas só que as pessoas não sabem que, assim como Campinas, são 500... E eu falo assim, cara, o número de habitantes dessa cidade que vocês estão chamando pequena é o número de habitantes da nossa ilha de Vitória. Mas você não acha que essa baixa autoestima, ela está muito imbuída em várias cidades do Brasil? Assim, eu digo, não posso dizer que é típico do brasileiro. Eu sou apaixonado pela minha cidade e defendo bastante a minha cidade. Mas eu nunca esqueço a Luísa Trajano contando que ela sempre ministrou várias palestras e ela foi a Teresina, não sei se já ouviram essa história. E aí, quando ela desceu do avião, aí a pessoa que foi recepcioná-la para fazer a palestra, aí ela foi contando as qualidades de Teresina. A pessoa, não, mas aqui é muito quente, aqui é um inferno. A pessoa só falava mal de Teresina, ela estava chegando como palestrante. Aí ela falou assim, mas você tem que gostar. Ela falou assim, mas aqui Teresina tem isso. Ela mesma, a Luísa Trajano, falando qualidade de Teresina. Aí ela falou, não, você não está reduzindo calor ruim, mas tem muito mosquito. A mulher só conseguia ver defeitos. Então eu acho que essa leitura é muito típica de várias pessoas. Sim. Eu vejo, realmente, é comum aqui na nossa cidade, lamentária pela cidade, mas não é só aqui. Se eu vou a Macaé, se eu vou a outras cidades, eu circulo muito pelo país, gosto muito de conhecer as cidades. E são poucos que a gente vê que tem um umbigo, parece. Né? Esse orgulho, essa coisa, esse pertencimento. Parece que o pertencimento não é uma atividade cultivada ou treinada nas pessoas, né? Não acontece muito isso nas cidades. A grama do vizinho está sempre mais verde e o vizinho é outra cidade, é a capital, é outro estado. Exatamente, né? A gente sai daqui, visita ruínas na Itália, na Europa, mas a gente não pode visitar o Solar dos Arizes, que tem uma lenda, que tem uma história. Então, eu acho que essa falta de pertencimento é muito forte, não só aqui, mas eu vejo isso bastante em lugares do Brasil. Por isso que é bom quando o Alander sente isso e começa a trabalhar, que eu acho que para todo o sucesso do seu trabalho é muito importante isso, né? E a pessoa vai passar no digital ou no presencial se ela tivesse isso como verdade. Né? E você não... Agora você falou... Você não consegue se desvencilhar da verdade, Arthur. Eu me coloquei para o seu julgamento. Você vai ver nos meus olhos se essa fala é genuína ou não. Essa fala, essa matéria-prima, esse produto da comunicação. E é por isso, assim, atendimento, Edivar. As pessoas culpam a cidade. Percebe? Você vai a um restaurante, você vai a uma loja, você vai ao comércio. Ao ser mal atendido, você não fala, posso falar com o proprietário, com o gerente? Que tal um treinamento para a sua equipe? Não, você culpa a cidade. O atendimento em São Paulo melhorou muito, mas Vitória atende muito mal. Palavras como serviço e atendimento, eles ganham o predicado da cidade. Da cidade. E aí... eu ganho uma equipe que eu falo, bom, se o meu produto é bom mesmo, eu preciso que o meu time, a começar em mim, né? E é por conta deles que surge essa tal autonomia que faz com que eu esteja aqui com vocês e dormindo com muita paz ao saber que tem pelo menos aí uns 12 caminhões fazendo entrega, com motoristas que estão dormindo junto com seus ajudantes, que vão retornar antes do feriado, e com algo em torno de 45 vendedores espalhados da divisa com o Espírito Santo, a divisa com Minas, até a região dos lagos, e cada um está fazendo o seu trabalho, os supervisores estão acompanhando. A Rio Marketing envolve até na logística? Sim, a gente... Não só comunicação, não só destravar, mas se envolve com todo o funcionamento. E eu acredito, Edivar, que o sucesso da Rio Marketing só se dá por um sócio que vem de ciências humanas. Eu acabo casando com a caçula de 4 moças de um grupo de varejistas. E
Como a última empresa a ser construída nesse período foi a Rio Market, eles ficaram assim, quem a gente vai colocar para vigiar o dinheiro? Porque eu estava, talvez no meu melhor momento de carreira enquanto comunicador, trabalhava na Gazeta, dava aula na Estácio, dava palestra, o Sistema S todo já me chamava, eu estava quietinho, tinha uma filha de 8 anos, uma mulher grávida, e eu quando olhava eles conversando, assim, eu falava assim, eu jamais vou trabalhar com esses caras. Aonde vai ter desafio para mim de tirar o sustento entre a melhor compra, o melhor armazenamento e o melhor preço de venda e depois repetir isso. E aí eu ficava assim, eu sou muito mais que isso, eu sou um comunicador, eu sou um acadêmico. E ao me colocarem a proposta de mesa, eu falo assim, com que autonomia? Ao dizer, aqui a lei do convencimento nos convence, na verdade eu acabei me convencendo. E eu percebo como que eu entro no mercado? Com a saída de outros. Hoje a gente está nos galpões onde ficava a família Shebab. Para um historiador, comunicador, para gente que é analítico, eu falei assim, quem era a pessoa que estava aqui antes de mim? Era a empresa X. E antes? A X. E antes? E quem construiu? O seu Shebab. E logo, esse tipo de empresa tem quanto tempo de vida? Qual a média de vida de uma empresa como essa? E por que trouxeram a gente para cá? Aí, olha o repórter, olha o cavando. Onde é o lado do repórter. Porque que é muito do que eu estou fazendo aqui, né? Não, quem estava aqui quebrou. E nasceu quando? Mais ou menos em 98. 98? 2010. E antes dele? Não, antes dele quem ficou no mercado ficou 15 anos. E antes dele? Eu falei assim, bom, acho que eu não vim para cá para voltar para Vitória com 5, 10, 15 anos. E aí eu percebi que a grande diferença da gestão do Alander era esse processo de transformação pela comunicação, seja ele no ajudante, no vendedor, no conselheiro tributário, no advogado. Qual o processo de comunicação? O principal. O da clareza. Está se sentindo bem? Não, vai para casa. Não quero você trabalhando aqui. Não, mas ele vai perder as horas. Não quero saber das horas. Aí eu comecei a trazer uma cultura de agência de publicidade para dentro desse tal mercado de varejo, que em tese é pragmático, frio. Rotineiro. Muito rotineiro. Preso. Engessado. Então você entra na Rio Market e aí, possivelmente, Maurício, Keila, Luana... E vocês todos são convidados a nos fazer uma visita. Esses 10 gerentes de banco, Tarcísio colabora, acho que Ralph já esteve lá. Cara, a gente adora vir na Rio Market. Você recebe, não é que eu recebo, é exatamente a hora que eu consigo fazer o que eu mais gosto. Multiplicar essa comunicação. Às vezes a gente nem fica falando sobre qual o preço da ração pedigree, por quanto você me vende, por quanto você comprou, qual o prazo de validade, shelf life, técnicas de condicionamento e logística. E hoje a gente já tem marcas que mudaram a forma como a gente trabalha, porque nessa loucura do Fala Criatura, a Lander vai em busca... aquele galpão era de silos, era um galpão para sementes, era um galpão para linha seca, de commodities. Hoje, você for para lá, você tem linha refrigerada, congelada, você tem Vigor, bate de latte. E eu fui incentivando os demais sócios, cara, lembra, esse mercado tem prazo de validade, eu não estou a fim de quebrar. Ou a gente vai para novos mercados, ou ficar vendendo commodity, a gente vai parar. E hoje aquele galpão tem estrutura refrigerada para lácteos, tem estrutura congelada para gelato. E a gente foi elevando o nome da cidade. Os nossos distribuidores em Campos dos Goytacazes, então os portugueses, e a Batio, ela não é italiana, a nomenclatura é italiana, mas eles são de Portugal. Campos dos Goytacazes, então a gente teve consulado português em Campos, não sei se você sabe dessa história. Então a gente os nossos representantes da cidade de Campos dos Goytacazes, e quer dizer, Campos sendo referenciado e falado, a
Há um case de sucesso na Vigor, em Campos. Nós fomos o primeiro broker da Vigor na região sudeste, fomos escolhidos como o primeiro. Hoje somos um case de armazenamento. Nós temos o menor desperdício por quilo no Brasil. Então, esse orgulho, ele é muito mais porque eu sei que essas pessoas, no caso da Vigor, que conduz isso é a Val, quem conduz as vendas é o Gustavo Ribeiro, e o Joilson, quem conduz foram muito bem delegados e hoje me deixam muita vontade para estar onde eu quero, como foi o caso daquela palestra, porque sabem que ao disserem, eu preciso, no que eu puder eu dou. Do que você precisa? Aonde a gente vai? Como que a gente vai? Eu preciso de descanso, eu preciso de férias, eu preciso ir embora. Então, essa leveza, Edivar, talvez seja o que determina... Mas há um compromisso, mesmo com toda essa liberdade, ou com essa leveza? Metas e números. Metas e números. Com metas e números. Quais? Os da sobrevivência. Talvez seja uma das poucas empresas que diz, se a gente não bater, a gente quebra. Ou é isso ou é nada. Nós somos responsáveis por 115 famílias que todos os dias lutam pela perenidade dos negócios. Ou a gente quer um negócio perene para todos... E aí todos... E aí a união, né? E aí a união. E aí a empresa vira uma unidade. E você não tem, assim, a figura do concorrente, pelo menos nesse mercado de distribuição. As indústrias entre si... Mas você funciona como um CD de atacadistas nesse caso? A gente... O atacadista capixaba, quando vem, como ele tem um ICMS menor, ele tem determinados produtos... Incentivos. Ele nos machuca muito. Mas o distribuidor tem a prestação de serviço. Então a gente dá o merchandise, a gente faz a troca. Então é uma luta ingrata quando a competição fica no preço. Quando o último valor da negociação é o preço, a gente sabe que a gente perde para um atacadista que vem do Espírito Santo, que é que faz o interestadual. Mas não te mantiveram também aqui, né? E até porque vão em alguns sabores específicos que conseguem comprar como atacadista. E você falou, se a disputa for preço, mas agora quando a disputa é entrega, é a comunicação, é a questão até da devolução que você falou aí muito bem, da exposição, aí o valor de vocês é outro. Então, mas quando ele coloca um diferencial nisso, você vê que a gente pensa no pessoal que veio do Espírito Santo para cá, não se mantiveram. Você está aqui até hoje, mas você procura um outro caminho, uma outra vertente, totalmente diferente. Como hoje Campos ainda é muito interessante para a vinda de vários atacadistas que continuam vindo para cá ainda, né? Tenho certeza que o papo tá bom, mas eu vim deixar uma dica para você. Porque quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de buscarmos alternativas que tragam impacto e desenvolvimento para a sociedade. E no nosso parceiro Sicredi, além de reinvestir na nossa própria região, ele oferece serviços completos, tais como conta corrente, cartão, crédito, investimentos, seguros, consórcios, além de muitos outros. Sempre com taxas justas e o atendimento próximo, humano ou digital. Escolha o Sicredi, onde você conta além da conta. E é por isso, assim, talvez o Arthur tenha curtido a coisa da modulação entre os arquétipos. É que a comunicação do serviço ainda confunde as pessoas com a comunicação do atendimento. Vamos traduzir para o pessoal que está assistindo a gente. O garçom modula a fala, a comunicação de quem vai prestar um serviço. E aí na copy dele, na fala dele, a estratégia dele é: como eu posso te servir hoje? Eu gostaria de servi-lo. Como eu posso te servir? O negociador, o prestador, o vendedor, então, eu gostaria de ser visitado por alguém da sua empresa. Essa fala, ela vem com a fala do atendimento. A modulação do atendimento, ela é diferente da modulação do serviço. O garçom serve. O negociador atende. E na fala do atendimento eu preciso de autoridade. Eu preciso de postura, porque assim como um médico vem de uma credibilidade solidificada nos anos de estudo dele, porque ele vai dar um diagnóstico, o profissional de vendas vai te trazer uma solução, um atendimento
que assim como o médico que cresceu e evoluiu criando uma autoridade e sabe que aquele remédio vai curar por conta daquele diagnóstico, eu te atendo trazendo um produto sabendo que eu vou curar uma das suas dores. Embora a cura da dor, o digital está banalizando demais. Qual é a sua dor? Eu Alander, não uso. Há um vazio, há uma necessidade. Você me chamou para que a gente fizesse um ganha-ganha e eu vim te atender. Então, a modulação do garçom, e a gente precisa sim que os garçons sirvam. Então, a linguagem do serviço é uma palavra de serviço em que posso servi-lo. É diferente do líder, do supervisor ou do vendedor numa emoção arquetípica de atendimento. Então, a linguagem daquele que serve é diferente da linguagem daquele que atende. E olha que proximidade um do outro. Tão próximos e tão diferentes. Porque o garçom só vai encerrar depois de finalizar a alegria, a felicidade. O garçom, se eu fosse trazer um cálculo, perde-ganha. Porque o cliente ganha. Eu estou aqui para servi-lo. O que o senhor deseja? Mas é muito um contato presencial. E no contato digital, no feedback do digital, que acontece muito por vários caminhos, Zap, MSN, vários caminhos. De onde veio as confusões? Quem traz a ideia da linguagem arquetípica para o marketing é Jung nos anos 50. Carl Jung traz para o marketing muito obcecado pela forma como os aspectos da então semiótica. Deixa eu só abrir um parênteses para a semiótica. Eu sou profissional de comunicação formado em 99. Então, eu estudo semiótica, eu entrei na faculdade em 95. Não existia, assim, a internet ainda não era algo... Estava chegando, era solidificado. Então, semiótica para nós ainda era girar o disco para trás para procurar uma mensagem satânica. Era eu estava querendo lembrar a mensagem satânica da Xuxa. Da Coca-Cola que criou o vermelho atrás do preto e o McDonald's por que é amarelo. Nesse período, semiótica era uma coisa ocultista e a gente queria... Bom, você entra no curso de comunicação, você não sabe se você é publicitário, se você é jornalista, mas eu quero saber o que há por trás dessa comunicação. O quanto essas fotos me fazem mergulhar numa saudade ou num saudosismo. E aí, esse cara esclarece que todos nós temos 12 linguagens arquetípicas que o marketing consagrou. O bobo da corte, o mago, o fora da lei, o rebelde, o herói. E ele foi elencando aí. Todos esses personagens Todos fazem esses personagens que estão dentro de nós. Alguns a gente carrega com uma maior frequência e essa frequência faz com que ele seja predominante. Domina mais. Alguns adormecidos. Alguns adormecidos. E por isso vem pela memória e a gente... Eu tô com um caso desse, numa mentoria presencial. A história dele é uma história de superação, o que sugere um herói. Então estamos descobrindo e pedindo que essa comunicação ele traga muito mais do que a oratória, mas sim uma fala de herói. E o digital, Edivar, tratou de trazer uma enorme confusão. As pessoas, ao só traduzirem archetype, tipos, hoje já se fala, tem arquétipo da Joaninha, arquétipo que são tipos, mas nada tem a ver com esses consagrados no marketing. Então, sim, o digital trouxe uma bagunça enorme. Tá tudo muito raso e se você não for buscar uma fonte, não for buscar quem estudou, quem escreveu, ou você vai se decepcionar muito ou você vai de verdade achar um ouro. Os educadores, esses que fazem por amor, cara, eu vou te ajudar por propósito, que até essas palavras o digital fez questão de banalizar. Propósito, valor. Mas você não acha que acaba sendo um case de sucesso quando a pessoa usa o digital bem próximo do humanizado? Por exemplo, assim, eu tenho pavor de resposta automática. Eu tenho uma ojeriza que você escreve para uma firma, eu escrevo para você falando, aí você vai e me responde.
No momento estou cagando, não posso. Eu acho uma merda isso, eu acho horrível esse negócio. Eu nunca nem vou voltar a falar com você no horário comercial, E as como você me pessoas pediu. pagam por isso, Diogo. Eu sei que pagam por isso. Eu tô falando assim. As pessoas Quero ficam- colocar um robô no meu WhatsApp. Tô acho procurando. máximo. Acho massa. Não, tô moderno, estou moderno. Minha firma está extremamente moderna. Agora já coloquei um cara que atende, já quase que vende. Que é o que vendem para ele, né? É o que vende na mente dele. Mas não sabe que quem está do outro lado está tendo um pavor aquilo ali. Escreveu, não respondeu, porque ele não está disponível no momento. Ele vai te atender. A gente Ou vai tá te muito comunicar. refém, né? Muito refém, principalmente muito do refém. WhatsApp, né? Eu acho que é quase uma educação para o digital. Nós não passamos por essa educação para o digital. Né? Diva, essa observação é maravilhosa, porque quem está vendendo fortuna vende pelo canal da escalabilidade. Então, é baixar o ticket Uhum. e vender mais. milhões. Vender milhões. Então, um curso de R$19,90 eu quero vender para 1.000 pessoas. Então, eu não vou perder tempo com ela no meu direct. Como que é seu curso? Ah, meu curso é assim. Aí, se eu faço tráfego em um vídeo onde eu explico o curso, imagina 100 pessoas e eu ali. Aí eu sou quase que obrigado a ter que colocar um robô. Sim. Então, quando eu digo, isso é maravilhoso porque as pessoas querem escalonar. O preço da Do escala modo, é da a régua. robotização Então, do atendimento. Sim. E eu preciso desse formulário antes de dizer qual produto, porque agora criou-se esteira de produto. Eu também não posso ir contra, porque eu dou mentoria individual, mentoria em grupo, mentoria online individual, mentoria online em grupo. Então, até eu tenho aí 4 produtos. Que são distintos e cada um com seu preço. Agora, Digite imagina, um, digite dois, né? Digite um para saber. É. E o que tem? Se eu escolher um grupo no digital, qual que é a diferença se for no presencial? Mesmo a pessoa sendo da cidade podendo estar comigo, ela cota o online também. E quer saber qual é a diferença. Então. Mas aí eu que lute, porque ou eu fico com ela meia-noite de domingo explicando o que é, ou coloco um robô, assim. E olha o quanto a gente perde de humanização ao Sim. colocar o robô. Então, a gente caiu numa dicotomia que nos leva a um confronto conosco mesmo sobre o que queremos dessa comunicação. E aí, Arthur, Maurício diz assim, pô, você podia levar uma palestra de comunicação, a gente, vai estar uma galera ali do ramo hamburguero, gastronômico, e a gente vai receber, você podia aquecer os caras com uma daquelas falas suas. Surgiu um monte de gente, cara, que bacana a sua palestra, queria um dia falar igual você. Para alguns eu disse, e eu queria que você falasse como você, melhor do que eu. Não, mas é porque assim, tem gente que adora o elogio, só que a virtude ela não existe se não referendada pelo outro. Quem diz o quanto você é bom Quem dá o seu valor é o outro. Eu tenho dificuldade quando alguém diz assim, eu queria falar igual você. Tá, não, e eu queria que você falasse igual você. E sem melhor ou pior do que eu. Fale como... Porque quem procura querendo destravar ainda não falou. E a gente cai no que a gente estava conversando mais cedo, que é a verdade. Se ela falar como você, ela não está falando a verdade dela. É o personagem. Não é E a ela verdade mostra a dela. autoridade dela, o travamento. Às vezes ela tem até autoridade, mas está travada. Mas com isso tudo você vai trabalhar, ou vai ser trabalhado aquilo. Eu queria voltar à pergunta que eu estou segurando desde lá das professoras que surgiu o seu propósito. Essa telinha, essa lentezinha, ela bloqueia? Ah, não, já estou confortável com ela. Mas se você partiu a sua ideia do Fala Criatura, começa com aquelas professoras que se sentiram bloqueadas por causa da lente. Verdade. E hoje a gente está refém de ter um ótimo digital, um Instagram que conversa e a gente adora bater papo. Mas A gente vive de bater papo, mas quando liga uma câmera você já fica, não, mas começa. Mas eu acho que isso a gente vai acostumando, vai se adaptando. Por exemplo, eu vejo muito isso nos reality show. A pessoa no início começa toda travada, contida na hora de tomar banho, de trocar de roupa. Daqui a pouco tá cagando de porta aberta. Ela até esqueceu que tem câmera ali. Não sei porque viu. Eu acho que realmente é o hábito, né? Vai começando aquilo ali. São várias coisas na vida que são hábitos, né? Da gente se comunicar, do comportamento com o companheiro, essa coisa todinha. Como é que você vai destravando isso aí, né? A variável tempo,
cliente. ela é repetição, cultura, hábito, tempo. Por isso que eu falava, eu quero aprender arquétipo e quero ter a condição. Veja, eu não ensino, dentro do meu escopo, eu crio na sua copy a modulação entre essas emoções. Eu reconheço a necessidade de que na sua entrega você não seja o chatão que fala no mesmo tom. Então, até me redimindo em relação ele não é psicólogo, se tiver algum colega psicólogo. É lógico que eu acolho o trabalho das psicólogas. O meu trabalho é ajudar, muitas vezes, o cliente dela em sair de uma emoção para outra, que seria a tal modulação entre essas emoções. E quando a gente está falando da variável tempo, eu cheguei a fazer essa observação com você. Um profissional de 22 anos, dificilmente ele vai ser bem sucedido querendo modular, falar, criando uma autoridade de um mestre ou de um sábio. Porque o sábio ou mestre, já que a gente falava de virtude, quem referenda essa sabedoria é o outro. Então, muitas vezes, e por que há profissionais de posicionamento de imagem que investem no tipo? E aí, quando eu falo, não é oratória pela oratória, mas pela comunicação, porque 1 milhão de vezes eu falo enquanto calo. A linguagem ela é não verbal. Há mensagens que a gente dá ao não se pronunciar. Os cabelos grisalhos, a barba grisalha, as nossas rugas, sobretudo nos homens, óbvio, o que é algo inexorável e que a gente sabe que você emite a sua opinião, e aí é uma falha gravíssima em qualquer um que queira fazer uma jornada de herói. Não vai fazer a jornada de herói quem não estiver em consonância com a figura do seu pai, ou dos seus ancestrais, ou do seu pai de origem. Repara, e eu vou trazer um arquétipo facílimo aqui, o Superman. Ele sai de uma cidade, de um planeta que explode e os pais sabem que vai acabar, colocam ele numa cápsula e ele é lançado. E aí nessa jornada, esse asteroide cai próximo a uma família que adota esse rapaz. E aí aí começa a rede de apoio. Ele tinha noção do pai de origem e tinha noção do pai que o adotou. Assim como um jovem de 22 anos dificilmente vai conseguir modular num mestre, num sábio, a não ser para um adolescente de 12 anos, que tem 10 anos a menos do que ele, você não vai conseguir contar na sua jornada uma redenção se você ainda tiver travas, por exemplo, com seu pai. E eu não estou dizendo ter ou não ter. É estar esclarecido do porquê você não tem, porque se isso ainda for uma falta, isso vai aparecer na sua linguagem. Assim como o colega que me chamou estava sendo calado pela mãe que lá em 8 anos falou, quanto custa? Cala a boca. Esses traumas, essas figuras que ilustram a nossa jornada, existindo ou não, na nossa concepção de jornada de herói, elas precisam estar esclarecidas. Olha, eu não tenho pai, eu fui adotado, meu pai morreu e está tudo bem. Tem que estar tudo bem, porque eu vou enxergar quando não tiver. Sim, aí eu acho que você vende uma imagem real e você não mente, nem omite. Eu acho que essa coisa do real, porque as pessoas vendem muito uma imagem falsa. É um personal style que vai ver qual a roupa que eu tenho que dar. Não, se eu botar camisa de desenho animado vai ficar meio infantilizado. Tem toda uma leitura, vamos mudar a cor do cabelo. E eu acho que tem tudo... as pessoas não estão entendendo isso. Né? Elas querem usar os artifícios todinhos que o digital oferece. Por exemplo, eu trabalho muito com arquitetos, com profissionais disso aí. E é muito uma coisa real, realmente, da beleza, é importante a beleza. Mas eu fico impressionado com todas elas usam filtro. Eu falo elas porque a maioria são arquitetas. E eu falo, você está vendendo uma imagem falsa, que está todo mundo vendo que você está de filtro. E será que o seu projeto, a sua realidade, o que você quer vender, você quer vender uma coisa com filtro ou você quer vender uma coisa real? Bota a cara no sol.
Eu digo isso, bota a cara no sol e vamos partir para a realidade. Então, tem uma coisinha que possa dar algum recurso, eu sou contra tudo artificial. Mas eu acho que realmente, se você não passa com autoridade, né? Você quer dizer isso aí também, né? Nada conecta melhor do que a verdade. Não é melhor comunicação senão a comunicação da verdade. E é facílimo descobrir quando você está ali atuando. É um personagem. Agora, se você disser assim, Alana, mas fulano é personagem e está ganhando milhões. É a tal da escalabilidade. São os charlatães que a gente está dizendo. Sim. É uma pirâmide. É uma pirâmide. Sofremos disso aqui na região, né? E hoje, tá tudo, como a gente está falando aqui, né? Esses fakes, esses filtros, e tudo muito rápido, muito veloz e muito curto, cada vez mais curto. Então você tem menos tempo para passar informação, ninguém, como a gente falou aqui, tá tudo muito raso, ninguém quer ir no profundo, buscar mesmo isso. Então, como você vê hoje que a gente consegue, por exemplo, reter a atenção ali naqueles primeiros segundos, naqueles poucos segundos que a gente tem hoje, no meio de tanta informação, você acha que tem algum caminho? Arthur, eu tô no digital. Fala criatura tá no digital. Esses dias eu tento selecionar o conteúdo que eu consumo, é pouco, eu confesso. Não gosto que as minhas filhas consumam. Duas coisas para quem tem filho. O melhor investimento para fazer um adolescente hoje é pagar curso de oratória para ele. Ou dá de graça mesmo. Baixa. Tá para vir uma geração aí que não sabe falar. Dá dica de alguns cursos no digital que você indica. G4, Sebrae, todos têm curso de oratória gratuito. Essas crianças, esses adolescentes de hoje, pode fazer oratória. Devia até estar na grade das escolas. Devia estar na grade. Porque tem uma turminha que se tranca no quarto, fecha a porta e pro digital. Se você for nessa linha, eu desafio o gerente de venda que tem vendedor sub-20 nessas equipes. A minha não tem, eu não tenho. Não tem no mercado vendedor com 19 anos, vendedor de 20 anos, 21 anos, 22. Eu acho que no meu time deve ter 2 ou 3 sub-25. É uma profissão que está para ser extinta, esse vendedor que coloca a malinha e sai no porta a porta. A Lander está certo, eu vou dar uma interrompida porque nós estamos num período que todo mundo está tendo a chance de ter a voz ativa. Já passamos daquela geração que o pai falava por mim, a mãe falava pela gente, até o avô falava pela gente, e a gente era abafado. De agora, desde novo, sua filha já tem chance de falar e ela tem participação no seu dia a dia. Tanto que você fica preocupado com que ela se alimenta de informação, né? Então, realmente por isso que quer que ela aprenda oratória, que ela se comunique. Eu acho que hoje nós estamos tendo a chance muito grande de todo mundo poder se comunicar. Então, acho que isso é uma grande mudança que aconteceu. A gente ficou muito tempo, era muito comum você pegar uma pessoa já ainda de 30, 40 anos abafada, sem som. Mais uma dicotomia, né? Como a minha um pouco menos, mas talvez outras gerações foram abafadas. Eu entendo perfeitamente essa fala. Assim. Porque quando eu vejo, por exemplo, os meus pais caladões e lembro como eles eram tratados pelos meus avós, esse adolescente não tinha voz. Não. Eu nunca podia escolher o local de viagem, a comida, tudo era resolvido por eles. O que estava no almoço era aquilo ali. Então não comia. Então não vai. Não quer ir para a praia? Não vai ficar. Né? Ou não, tinha que ir. Não tinha um não. Não tinha um não. Não tínhamos um não. Mas quando eu falo dessa novíssima geração, talvez pegando carona naquela fala que tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis, tempos fáceis formam homens fracos. Essa rapidez da internet, quando eu critico o consumo, orientando que elas sejam criadoras de conteúdo ao invés de consumidoras, na verdade, até completando, quando eu seleciono o que eu consumo, eu estava ouvindo alguém dizendo assim, olha, nós vivemos uma época que o digital já deu uma virada, dentro daquela sua pergunta sobre como se comportar no digital, sobre a rapidez dos 5 segundos. Edivar, o cara neurocirurgião. Então, você imagina que é um cara que abre uma cabeça e vai... Ele estava fazendo dancinha de TikTok, sabe? Fazendo assim, sensualizando. Eu falei assim, olha onde a gente chegou para cumprir o protocolo dos tais 5 segundos de retenção, porque agora... Chamar para você olhar. Para você olhar. Assim, mas o produto desse cara...
É foda. Neurocirurgião se submetendo ao algoritmo. Não, porque alguém disse para ele, para performar, eu preciso de 5 segundos. Aí quando você me pergunta, eu falo, eu tava nessa também. Esses dias eu ia treinar e aí chegou para mim um conteúdo, a pessoa estava no banheiro. E aí, lógico, eu falei assim, eu não acredito que essa pessoa que eu tanto respeito, eu acho que ele esqueceu o celular ligado, mas não, eram uns tais 5 segundos e eu acabei dando e no final ele passou o recado dele. Ele passou o recado dele. Eu acordei 5h30 para ir para a aula das 6 da manhã, eu falei assim, me senti tentado. Eu falei assim, vou ver. Vou fazer um também. E que bom, eu fui levantar, rapaz, me deu um jeito nas costas. Eu falei assim, não era para eu fazer. Eu não fui nem treinar, mas eu fui salvo pelo... Eu ia também eu ia fazer um vídeo no banheiro. Eu ia. E fica essa reflexão pra gente aqui. Se vocês quiserem, eu mando, porque eu tive que salvar esse vídeo onde o produto, neurocirurgia de crânio, dancinha no TikTok. Onde está a autoridade dessa pessoa com um produto dentro desse nicho de autoridade, responsabilidade, estudo? O arquétipo do mestre, da autoridade, foi embora. Foi embora. E trouxe, eu tô assistindo o podcast com o Whindersson e ele falou algo parecido, que ele é investidor de um laboratório que ele está fazendo um dispositivo para deficientes auditivos curtirem o show dele. Então, que trabalha com a vibração e tudo mais, a vibração das notas, da música. E ele falou que ele tenta falar sobre isso e não tem nenhum portal divulga e tal. Ele falou, não eu já sei. O que ele fala. Eu tava vindo pra cá dirigindo, pensei, eu vou pegar uma atriz muito bonita, vou fazer um vídeo dando um beijão nela e vou falar, gente, olha aqui pro lado, tá vendo isso aqui? É meu, eu também tô fazendo isso. Porque é isso, a atenção tá na fofoquinha, na dancinha. Na descoberta do título que vai fazer o seu vídeo ser buscado até no YouTube. Pra você, né? Todo mundo tá querendo buscar aonde vai chamar a atenção, né? Você falou de médico, eu lembrei de vários médicos que parece que todas as médicas ela tem que estar dentro do padrão de beleza. Parece que todas são super top models. Coitada da médica que não está dentro daquele padrão de beleza. Eu acho que ela tem que filmar de costas, né? Ou fazer o certo, que é mostrar o produto, o que ela faz, em qual área que ela atua. E é possível, já que você se incomode. Eu acho que não, a gente é meio talvez eu tivesse vivido... Eu teria sido, sei lá, da mesma escola que você formando e eu ali na 5ª série. Eu também não suporto isso nessa... Eu não ia citar nomes, mas eu vou. Cristiane Pelágio. Por muitos anos, âncora do Jornal da Globo. Sim. Não sei se foi demitida, eu sei que ela não está, né, nesse telejornal mais. E aí, eu vi um aluno meu. A Cristiane Pelágio está vendendo um produto igual o seu. Eu falei assim, nossa, que bacana. Várias repórteres, ao saírem, também estão vendendo oratória. Eu falei, não, mas eu não me acho concorrente dela, não. Ela é maravilhosa. Acho até que, ao falar de Globo, a autoridade dela vai lá em cima. E aí eu fui ver os vídeos. A âncora da Globo está tão dentro dela que até para dizer assim... Eu vou fazer uma lembrança aqui. Eu vou atuar como se eu estivesse na bancada da Globo. Na bancada da Globo. Boa noite. Eu só queria lembrar você para curtir, compartilhar, porque eu preciso da sua inscrição. Volte mais vezes ao meu canal, eu preciso da sua audiência. Boa noite. Robotizada, né? É lógico que a gente está acostumado a vê-la fazendo essas inserções. E talvez ela, como professora, não tenha percebido que ela não consegue relaxar nem para pedir um like. Eu falei assim, acho que eu estou no caminho certo, porque se a gente está fugindo das robotizações, não é oratória pela oratória, porque oratória pela oratória fácil é o Cristiano Pelágio. O que você vai se transformar? E aí é muito tênue, né? De você manter aquele arquétipo, mas também da adaptabilidade para o canal ou para quem está... Não é também chegar e fazer dancinha. Perfeito. Mas é se adaptar para uma comunicação nova. Roberto Justus, isso.
ele estava num podcast conversando sobre uma ventilação que se deu na saída do Temer sobre uma possível candidatura dele. E ele estava bem chateado porque antes mesmo que ele saísse do Palácio do Alvorada, nessa reunião com o PMDB, já haviam repórteres lá fora que fazem a pergunta se ele seria candidato. E ele, gente, isso era segredo. E na resposta ele deixa transparecer. E obviamente ele liga para o núcleo de mentoria dele, um deles, o presidente do judeu, o presidente do Banco Safra, e fala assim: amigão, sai dessa, que isso não é lugar pra gente. E ele continua falando sobre eleição. Principal falha do arquétipo usado por Bolsonaro durante todo o período, pelo menos pré e eleitoral. Uma insistência nesse arquétipo do governante, que obviamente ele era enquanto presidente, mas que rompe com a comunicação. Sim. Imagina se ele minimamente atende a um assessor de imprensa que fala: queridão, não toca nessa ferida não. Se a Globo estiver do seu lado, se esquece a internet, há um peso ainda sobre as TVs abertas. Sim. Se a TV é aberta, se a mídia aberta estiver do seu lado, você vai ter olha a mudança de destino do país porque alguém... E aí Inábil, né? Foi uma inabilidade, né? A grande confusão daquele que vê na arrogância um traço desse arquétipo governante. A arrogância é facilmente modulada para o sábio. Eu te chamo a atenção como governante, Cristiano Ronaldo, às vezes na minha postura, repara o ângulo do queixo do Bolsonaro quando tem um repórter, ele vai te desafiando. É um inimigo para ele. Uhum. O microfone vai se aproximando e ele já quer saber qual televisão é essa. Desviando. Essa arrogância... E aponta, né? Defesa, né? Às vezes te dá os 5 segundos que você queria. E aí, como eu modulo para ganhar sua atenção? Eu te ensino algo. Será que não venderam para ele, a equipe de marketing, que estava indo muito bem? Assim, que eu não tenho essa postura. A gente achava falho isso aí também. Eu gosto muito de ter uma comunicação, de ter um diálogo com todos. E nisso me incomodava demais. Mas eu achava que era a assessoria dele que orientava. Não, vai por esse caminho, que eu acho que de repente eles faziam uma leitura. E eu só me convenci da existência de bolsonarismo. Vamos, é claro que existe o bolsonarismo. Do ismo enquanto praga, enquanto doença, no sentido de afetar fisiologicamente pessoas. Gente que eu respeitava demais. E aí era eu fazendo esse comentário. Gente, não há uma inabilidade de comunicação? Será que se ele obedecesse um pouco mais à assessoria e ouvir de uma pessoa? Nada disso. A gente quer ele desse jeito. Sim. Eu falei, não, mentira, você está falando. Eu sempre te respeitei demais enquanto figura diplomática, política. Não, é isso mesmo. Alander, você não está conseguindo pegar a estratégia. É esse jeito. Esse é o jeito? Mas onde é que está... Eu aprendi a ser político, é ser polido, diplomático, comunicador, administrador de conflito. Ele está investindo... Não, é isso que a gente... É isso mesmo. O nome está dizendo político, né? Então é um ismo mesmo, é um ismo. É a figura que a gente falou há poucos minutos, né? Do pai dos anos 70, dos anos 60. É isso. É isso. E pode ser, acho que eu acho que ele queria, é lógico, assim, ó, gente, já que o nosso contraditório vai ser sempre o que eu estou exaltando enquanto comunicação no presencial e como isso se daria de forma bem sucedida no digital. Jamais a gente vai poder tirar uma frase. Ele foi, talvez ainda seja, um fenômeno digital. Porque quando você falar de Lula, você vai falar de um cara que desde 79 se juntou numa causa, e aí eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou falar da variável tempo. Em 1977, 8, 9, ele já estava em cima dos caminhões ali fazendo uma forma de comunicação. Esse deputado surge, pelo menos para mim, em 2017, que eu conheci essa pessoa num vídeo viralizado que eu recebo de um sobrinho meu,
naquele vídeo famoso que ele critica Benedito da Silva, dizendo assim, ó, se você quer menor de rua, manda lá para casa da Benedita. E eu até brinquei, eu falei assim, ó, esse maluco aí, você pode falar qualquer coisa dele. Eu já tinha essa coisa da leitura semiótica. Você só não vai dizer que ele está mentindo, você pode falar qualquer coisa. Mas isso aí não é mentiroso, esse maluco não é não. Foi minha consideração na época. Ou seja, como que pode alguém que surge no digital entre 17 e 23 carregar algo em torno de metade da população? É muito pouco tempo para alguém performar enquanto Tem verdade ali. ser populacional. Quer dizer, eu estou falando... Tem a verdade dele. O antagônico dele era alguém que construiu, dentro do lapso de temporalidade, uma carreira de mídia, de popularidade. Sim. E eu estou dizendo de outro que surge dentro disso Sim. aqui. Agora, ele aconteceu, né? Aconteceu e colaborou para que isso acontecesse, assim, pela maneira dele ser, postura dele ser. Agora tem gente que se prepara para acontecer, aí com casais aí que deixam se filmar. Né? E às vezes não acontece. E não acontece. E não acontece. Tá aí outro desafio, a gente não sabe o que vai viralizar. Não sabia. Nem quem viraliza sabe. Uhum. Azul Caneta, alguém lembra do Caneta Azul, Azul Caneta? Ele tentou voltar, mas não deu mais. E nem quando tenta, é outra variável, a escalabilidade do que viraliza. O Whindersson, um player viralizado, não consegue viralizar uma campanha. Não. Sim. A carreira meteórica é muito rápida, é muito... Luva de pedreiro, para alguém que... Mais recente. Mais recente. E você vê como é que a TV aberta acaba se ele foi parar no Esporte Espetacular do domingo de manhã. Uhum. Quer dizer, olha a vovó da TV aberta pegando carona nos hypes do digital. Vários exemplos, pode estar Larissa Manoela, tem uma série de coisas que foi e que o digital deu todo esse a dúvida que fica se o Chico realmente tinha uma relação genuína com a Luísa Sonza ou se os dois realmente tramaram isso para emplacar mais um CD. Sim. Uma vez que o CD da Anitta ou da Ludmilla também foi lançado num momento de uma guerra dessa de dúvidas sobre verdade e mentira, certo ou errado. Eu acho que se joga bastante, né, com isso aqui. Se joga bastante no digital. Às vezes o negócio vai grudar mesmo, vai pegar. E muita coisa cai, escorre e acabou. Cai no esquecimento. E é muito rápido. Tudo que eu falo, tudo é muito raso. Tudo é muito rápido. A permanência, a manutenção é muito difícil. Para uma empresa fazer essa manutenção, como o Apple, que é sucesso, que a gente fala, né, que vende o mesmo produto todo ano para as mesmas pessoas, só trocando o número, né, pequenas evoluções. Então a gente fala assim, para se manter a manutenção é muito difícil. Eu acredito. E é por isso que o extrato de tudo, já que a gente está falando tanto de variável tempo, sobre o que vai acontecer conosco nos próximos 5, 10 anos, é a nossa essência. Se a Rio Market fica e a gente continua, a marca Arthur, Edivar, o Alander, a gente segue. A gente segue com a nossa... o extrato disso tudo é o quanto que a gente ainda segue numa alta performance sincera, de clareza, genuinidade, transparência. Tudo volta para nós. Para nós e para nossa verdade. O quanto você é original, o quanto você busca ser espontâneo, ser verdadeiro, e é isso que perpetua, né? A timidez. Eu não falo porque eu sou tímido. Há muitos tímidos seletivos. Repare, Edivar. Eu sou tímido nesse grupo. Naquele grupo eu sou o mais falante. No futebol, deixa solto. Não, eu tenho medo de falar. Olha a gente aqui, as pessoas que iam fazer anos de terapia, a gente falando assim, fala na criança ferida. Alguém mandou você calar a boca, tira isso daí, vai. Resolve. Não que a gente queira, ei, terapeuta, está tudo certo com você. E a gente está falando mais de 1 hora. É uma aula, né? É muito bom. É muito conteúdo. Muito conteúdo. Alander, conta pra gente quem quer te seguir. É Alander. @Alander Duarte. @Alander Duarte. Lá tem presente ainda do Sicredi, que é o nosso patrocinador. Nosso patrocinador, o Sicredi é uma cooperativa de crédito que investe muito aqui na nossa cidade, muito com
E nossos associados são bem parceiros nossos aqui também, o Sicredi, nosso Eu digo, novamente muito cooperativa enxergou também um canal desse contato humanizado, personalizado. Verdade. Cooperativa enxergou isso aí. Banco deixou o nicho. Os bancos tradicionais estão indo todos para digitalização e para robotização. Digitalização, deixaram esse nicho, as cooperativas vão vindo, olha, estão tomando conta das cidades. Eu sou muito defensor, eu sou um entusiasta das cooperativas, dessa aproximação, da forma como o CDL trata a ferramenta do network com dignidade, com qualidade. Eu quero aqui expressar minha gratidão a vocês dois. Muito bom. Ambos eu já admirava pelas redes sociais, o trabalho do Edivar, agora aqui eu estou até salientando em qual arquétipo que ele modula, mas mais sobre oratória, mais sobre comunicação, mais sobre essa modulação entre arquétipos, @AlanderDuarte. Meninos, obrigado. Muito obrigado. Nós Agora agradecemos. a gente encerra com um brinde aqui. Ó. Um brinde. Isso.